Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia, em mais esse devocional, em que, como sempre, nós temos o prazer e a honra, a satisfação de entregar os primeiros momentos dos nossos dias como a primícia do momento em que nós abrimos os olhos e temos a oportunidade de respirar, nós entregamos ao nosso Deus. E, claro, algumas perguntas eu trouxe para que nós possamos fazer uma pequena reflexão antes de entrarmos na leitura da palavra e nos regozijarmos nela. As perguntas que eu gostaria que você pudesse refletir é, primeiro, como a purificação pode nos libertar dos nossos pecados? O que pode estar presente em nossa vida espiritual impedindo o nosso progresso, a nossa caminhada em direção à verdadeira fé, a fé genuína, a fé que move montanhas? De que maneira nós podemos manter as nossas vidas espirituais livres das influências negativas que esse mundo tanto nos chama? Como nós podemos permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando enfrentamos tentações na nossa jornada espiritual? E olha que não são poucas, são muitas. E de que maneira nós podemos nos lembrar da importância de considerarmos Deus como provedor de todas as coisas em nossas vidas? Como que nós devemos lembrar de dar importância a isso? Se você puder, curva a sua cabeça, vamos orar e vamos deixar que o Espírito Santo ele trate conosco em mais esse devocional, nos ensinando e nos guiando pelas veredas de justiça ao ponto de nos mantermos retos com os olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de unidade, por esse momento pela leitura da tua palavra. É uma satisfação imensa, Pai, estarmos reunidos aqui agora pela manhã tão cedinho para abrirmos a tua palavra, lermos, entendermos e, acima de tudo, aplicarmos nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor foi carinhoso conosco, nos separando para ti, nos apartando desse mundo tenebroso. Pai, nos guie pelas tuas veredas de justiça, não nos deixando desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas estamos concentrados em Cristo Jesus, estando cheios do Espírito Santo, para sermos luz e sal na vida de tantas e tantas pessoas que necessitam. Cuida de nós, Paizinho eterno, porque a vitória é tua, e nós estamos aqui para sermos usados de acordo com a tua boa, perfeita, amável e agradável vontade. É o que nós oramos, e é o que nós assim já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer várias leituras, várias. E a minha proposta para você aqui hoje é nós olharmos para todas as pragas que foram lançadas no Egito e trazermos para cada uma delas alguma lição espiritual que nós possamos aplicar nas nossas vidas. Essas 10 pragas do Egito, elas são um relato poderoso da intervenção de Deus na nossa história, no povo de Israel. Embora inicialmente possa parecer eventos históricos isolados, mas não são. Cada uma dessas pragas, elas conseguem nos trazer uma mensagem espiritual aprofundada da vontade de Deus para as nossas vidas, para o seu povo. Então nós vamos explorar juntos cada uma dessas lições e que ao explorar cada uma dessas lições nós podemos e possamos extrair lições extraordinárias para as nossas vidas e, acima de tudo, aplicá-las nas nossas vidas. A primeira leitura que nós vamos fazer, claro, está no livro do Êxodo, no capítulo de número 7, no versículo de número 20. Êxodo 7, 20.
Quem pode fazer essa leitura para nós? Eu não lembro agora quem ficou escalado, acho que é a Dona Rita. Amém. Amém, irmã, pode ler. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Amém. Amém, irmã, obrigado. Se você fizer uma leitura um pouquinho mais extensa sobre essa praga, você vai ver que não foram somente as águas do rio, mas as águas do rio e toda a vasilha com água, toda a água que existia ali foi transformada em sangue. Essa foi a primeira praga, para que ela possa nos lembrar de que Deus tem o poder de transformar algo que é comum, água. A água para nós é comum. E Deus transforma isso que é comum em extraordinário, em coisas grandiosas. Assim como a água se tornou sangue, Deus ele pode transformar as nossas vidas, nos purificando e nos libertando dos nossos pecados. Quando nós lemos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 22, no versículo de número 26, a palavra de Deus declara a seguinte leitura: E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele, o nome de Deus. Então, ao invocarmos o nome de Deus, ao sermos batizados, nós somos lavados pelo Espírito Santo. Nós somos transformados em uma nova criatura. As nossas ações, elas passam a ser outras. E isso é extraordinário. Imagina só um homem promíscuo, um homem que não tinha pacto nenhum com Deus, poder hoje pregar a sua palavra, ser uma nova criatura, produzir bons frutos, cuidar bem da sua família, levar a palavra de estímulo e salvação para aquelas pessoas que necessitam, ser luz e sal na terra daquelas pessoas que tanto precisam. Isso é grandioso da parte de Deus, é grandioso. Depois, nós vemos em Êxodo, no capítulo 8, no versículo 6, novamente Deus lançando uma outra praga sobre o Egito. Quem pode fazer essa leitura agora? Sou Eu eu. acho que é a tia Amém. Maria. Mente. Diz assim: Aí Airão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Amém. Glória a Deus. Amém, tia. Obrigado pela leitura. As rãs aqui, elas inundaram o Egito. E elas demonstram que Deus ele pode remover as barreiras que impedem de nós avançarmos espiritualmente. Nós devemos deixar de lado tudo quanto é de rã em nossa vida que nos impede de viver uma fé verdadeiramente genuína. Olha só o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 14, diz assim: Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Jesus olha para aquele homem, menciona, fala para ele que ele está curado e alerta: não volte a pecar. Porque ele sabe que se voltarmos a pecar, algo pior pode nos acontecer. Então ele fala: vais e não peques mais para que coisa pior não te aconteça. Depois, quando nós voltamos para a leitura do Êxodo, lá no capítulo 8, no versículo 16, nós encontramos mais uma praga. E a palavra de Deus, ela declara da seguinte forma: Então,
o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Os piolhos nos lembram da importância de manter as nossas vidas espirituais limpas e livres das impurezas. Os olhos, eles são a janela para esse mundo. Fique atento àquilo que você observa, àquilo que você vê, àquilo que você está vendo no seu celular, ao seu redor. Preste bastante atenção. Nós precisamos nos proteger contra as influências negativas que tentam nos afastar de Deus. Em Efésios, nós encontramos uma orientação para isso. Efésios 6:11 declara: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Uma dessas armaduras de Deus é a leitura da palavra. É você ler a palavra, assim como no louvor que nós cantamos um pouco. A gente lê a palavra, a gente encontra forças para seguir, para não parar, para continuar em frente. Então, leia a palavra de Deus, ore, medite nela, revista-se de toda a armadura de Deus, para que nós possamos, enfim, resistir a Satanás. Voltando para a leitura em Êxodo, agora no capítulo 8, no versículo de número 24, nós encontramos mais uma outra praga. A palavra de Deus declara no versículo 24, em Êxodo: e assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito e a terra foi inundado pelas moscas. Assim como as moscas invadem, ou invadiram o Egito, melhor dizendo, as tentativas do inimigo em invadir o nosso ser, a nossa casa, elas podem nos cercar. Podem haver moscas por todos os lados, nos cercando de armadilhas, para que a gente peque. Nós devemos permanecer vigilantes, mantendo a nossa fé e a confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos adversidades. Nós encontramos também uma orientação para isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 13. Mateus 25, 13 declara: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Nós devemos vigiar, vivermos uma vida em santidade, porque Cristo vai voltar e nós não sabemos o dia e a hora que ele vai voltar. Então nós devemos estarmos atentos a absolutamente tudo, para que nós possamos estar em santidade e a partir daí nós vivermos uma vida para que quando Jesus voltar, o Espírito Santo habitando em nós, nós possamos ter um encontro maravilhoso com ele nos céus. Em seguida, nós vemos mais uma passagem, agora em Êxodo, no capítulo 9, no versículo 3. Em Êxodo 9, no versículo de número 3, a palavra de Deus declara: saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos de Faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Essa praga aqui, ela mostra que tudo que nós temos vem de Deus. Ele é quem provê para nós. Ele é o verdadeiro dono das nossas vidas. A Ele nós devemos ser gratos por nossas vidas. A Ele. Isso nós encontramos também claramente em Romanos, no capítulo de número 14, no versículo de número 8. Estou compartilhando mais uma vez a passagem na sua tela. Romanos 14, no versículo 8 diz: se vivemos, vivemos para o Senhor.
E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Quer vivamos, quer morremos, nós pertencemos ao Senhor. As nossas vidas são do Senhor. Então nós devemos ser agradecidos por isso. Lembre, Deus, Ele é Deus. Comigo ou sem mim, Ele é Deus. Com você ou sem você, Ele é Deus. E só há um único motivo para Ele não ter zerado tudo e ter começado tudo do zero sem a humanidade toda. Ele faz isso porque Ele nos ama. É por amor. Deus não precisa de mim, Deus não precisa das minhas orações, Deus não precisa de nada que venha de mim. Deus não precisa que eu leia a palavra dele, Deus não precisa que eu trabalhe, Deus não precisa. Deus é Deus. Ele pode muito bem fazer só assim, ó, e com um sopro reconstruir tudo de novo, fazer tudo do zero de novo. Mas ele não faz isso porque ele nos ama. E como eu ouvi ontem, o único beneficiado por isso tudo sou eu e você, meu irmão. Somos nós. Nós somos os únicos beneficiados. Não há mérito nenhum em nós para nada, a não ser a ira dele em nós. Esse é o mérito que nós temos. Ponto final. E se ele faz o que faz é porque ele nos ama. Então, quer morramos, quer vivemos, que nós somos dele, nós pertencemos a ele, por amor. Por amor. Se você abrir os seus olhos hoje de manhã e você está assistindo esse devocional, quer regravado, quer ao vivo aqui conosco, é porque simplesmente ele te ama, ele te permitiu. Você está aqui. Seja grato por isso. Não importa se você está passando por dificuldades, não importa se você está passando por provações. Não importa. A vida do cristão é uma vida de luta e batalha. Um cristão que não passa por luta e batalha não é cristão. Tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa. Pode ter certeza. Tô para ver, eu tenho 41 anos de idade, eu tô para ver um cristão que não passa por batalha. Um cristão de verdade. Tô para ver um. Você conhecer, me apresente, por favor. Se regozije na sua tristeza, se regozije nos seus problemas, porque quando você está fraco, é aí que você está forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É isso que declara a palavra dele. É isso que declara a palavra do nosso Deus. E quando nós voltamos novamente para Êxodo, nós vemos uma outra praga. Lá em Êxodo, no capítulo 9 e no versículo 9, a palavra de Deus declara, está aí na sua Bíblia, se você quiser ler, diz assim: ela se tornará como um pó fino sobre a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Úlceras. Úlceras. As úlceras que nos mostram que a obediência a Deus pode resultar em bênção e é que a desobediência resulta em sofrimento. Ou não é isso que o pecado nos proporciona? Sofrimento, falta de paz. É isso, irmão. O pecado só traz aquilo que não presta. Nós devemos buscar a conformidade e a submissão ao plano de Deus para as nossas vidas. Às vezes você quer uma coisa, Deus te mostra outra completamente diferente e você, ao invés de aceitar, porque você não vale nada, assim como eu também não, e aí você se acha melhor do que todo mundo, e aí você começa a fazer as coisas do jeito que você quer e começa a se tornar um filho desobediente. Sabe aquele filho que você manda tomar banho e ele sai sapateando no meio da casa, quebrando tudo? É essa atitude que nós temos quando nós não obedecemos à vontade de Deus para a nossa vida. Ponto final, é isso. Olha o que está escrito no livro do Tiago, livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7. Tiago 4, 7. Estou compartilhando novamente a leitura. A palavra de Deus declara assim:
Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Seja um filho obediente, irmão. Se você for um filho obediente, se submetendo a Deus, isso daí é o suficiente para que o Satanás corra. Tá sem fazer nada, irmão, em casa, tá desocupado, ao invés de você botar uma porcaria do filme, ao invés de você você ficar de bobeira aí dando ênfase às coisas do mundo, pega a palavra de Deus e vai ler. Pega a palavra de Deus e vai ler. Começa pelo Evangelho de João. Vai ler o Evangelho de João. Uma leitura simples, uma leitura fácil. Vai ler o Evangelho de João. Ah, irmão Jorge, eu já li. Lê de novo. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Lê de novo. Leia de novo. Leia novamente. Está aqui Tiago falando para a gente. Seja obediente. Se submeta a Deus. E aí, quando nós vamos novamente para o livro do Êxodo, nós encontramos mais uma praga. Agora no capítulo 19, no versículo 18, que diz: amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Desde o dia da fundação até hoje. Essa praga, ela lembra a soberania de Deus sobre a natureza. E nós devemos confiar nas estatísticas que apontam sobre isso, sabendo que ele tem o controle sobre tudo. Se você fizer uma leitura sobre essa praga, você vai ver que o granizo caiu sobre todo o Egito, exceto em cima do povo de Deus, dos israelitas. Foi chuva de granizo para tudo quanto é lugar, destruindo e matando tudo. Destruindo e matando tudo. Olha o que está escrito no Salmo de número 91, no versículo 7. Salmo 91, versículo 7, declara: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Irmão, nada vai te atingir. Nada atinge o cristão. Nada atinge aquele que tem Cristo em si. Aquele que Cristo faz morada. Se você abrir a boca e falar, Cristo habita em mim, e de fato, Cristo habitar em você, pode cair a chuva de canivete, de granizo, de tempestade, de fogo, pode cair de enxofre, pode cair o que for, que você não vai ser atingido. A palavra de Deus declara isso. A palavra de Deus declara isso. Voltando lá para Êxodo, agora no capítulo de número 10, no versículo de número 12, nós encontramos mais uma outra praga. Capítulo 10, versículo 2, a palavra de Deus declara, versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Os gafanhotos devoraram a vegetação completa de tudo que havia sobrado, já não tinha sobrado muita coisa. Aí Deus vai e manda os gafanhotos, mostrando que nós devemos buscar o nosso sustento espiritual em Deus. O nosso sustento está em Deus. Ele é a fonte de provisão. Se você fizer uma leitura, você vai constatar que os gafanhotos comeram tudo. Menos de quem? Menos do povo de Deus. Olha só o que está escrito em Mateus, no capítulo 6, no versículo 30 ao 33. Você está percebendo que a própria Bíblia, ela responde à própria Bíblia? O como ela se completa como um todo. O Novo Testamento não revoga o Velho Testamento, ou vice-versa, não revoga. A Bíblia toda, ela se completa. Mateus 6, 30 do 33, a palavra de Deus declara o seguinte: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo,
Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Volto a falar, irmão. Ao invés de você ficar se preocupando com a conta que vai vencer semana que vem, com as coisas que vão acontecer mês que vem, com a virada do ano, você não sabe onde que vai acontecer, se o que vai acontecer em janeiro, e você tá, ao invés de você ficar se preocupando com isso, pegue a sua Bíblia e vá ler, vá orar, vá conversar com Deus, entregue seus caminhos a Ele, pare de se preocupar com o amanhã. Porque é Deus que é o nosso provedor, é Ele quem provê absolutamente tudo. Foi Ele quem proveu a sua vida hoje, para você hoje estar vivo ouvindo essas palavras. Se não fosse Ele, nem eu nem você estaremos aqui. Nem eu nem você estaremos aqui, irmão. Voltando para o Êxodo, agora no capítulo 10, no versículo 22, nós encontramos uma outra praga que diz, versículo 22, Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. A palavra de Deus declara aqui, se você fizer uma leitura sobre essa praga, que a escuridão era tão grande que nem apalpando eles conseguiam encontrar o caminho para resolver os problemas, as coisas que era muita escuridão. Quem foi que não ficou na luz? Quem foi que não ficou nas trevas? Perdão. Quem foi que não ficou nas trevas? Adivinha quem? Os israelitas, o povo de Deus. Existiam na casa deles luz. Luz. A escuridão que houve no Egito, nessa praga aqui, ela nos lembra que Deus é a verdadeira luz do mundo. Luz. Procuramos então buscar a orientação de Deus através da sua luz, iluminando em absolutamente tudo que nós fazemos nas nossas vidas. Irmão, eu estou usando aqui uma luz para iluminar. Se eu apagar a luz, eu fico na escuridão. Olha aí. Agora imagina uma escuridão muito maior do que essa. E só está claro porque aqui do lado tem uma janela. Porque se eu fechar a janela, a escuridão vai ser pior. Se eu fechar a porta, então vai ficar um breu, não vou enxergar absolutamente nada. E talvez só por conta da luz aqui da tela dos monitores que eu uso. Quem anda em luz enxerga tudo. A luz, ela evidencia também os nossos pecados. E quando a luz evidencia os nossos pecados, nós temos 2 opções: andarmos na luz, nos convertermos dos nossos maus caminhos, pedirmos perdão a Deus e andarmos em uma novidade de vida, ou seja, uma vida nova, apartado do pecado, ou ir para a escuridão. Porque aonde há escuridão, não tem luz. E aonde há luz, não tem escuridão. A opção é sua de viver em trevas ou na luz. Olha o que está escrito na Epístola de João, 1 João, na Epístola, não é o Evangelho. Na Epístola de João, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmão, é simples. Você anda na luz, você está com Jesus. Se você quer viver em pecado, você não está na luz, você está nas trevas, você está apartado da luz do mundo. E a luz do mundo é Jesus. Não tem meio termo, não, porque eu estou aqui, mas não está mais ou menos.
Não é que eu vou andar aqui com a lanterna aqui na minha mão, ou a lanterna do celular. Irmão, pare de se enganar, pare de ser menino, pare de bobeira, pare de estupidez. Ou você anda reto diante dos olhos de Deus, na luz, ou você é filho do cão. Ponto final. É dura a palavra? É, irmão, é duro. Você acha que para Cristo foi fácil enfiar um prego nas mãos dele? Nas mãos e nos pés? Aí por que você quer ouvir uma palavra branda? O que é que Cristo falava para os fariseus? Raça de víboras, filhos do cão. Não é não? Pega a Bíblia e vai ler. Está lá no Evangelho de João. O que é que João Batista fala? Arrependei-vos, raça de víboras. Mas você quer ouvir que Jesus é amor, amor? Amém, irmão. Amém. Jesus é amor. Deus é amor. Mas também tem o juízo. Depois nós vamos à última praga. Está em Êxodo. Lá no capítulo de número... Está lá em Êxodo, no capítulo de número 12, no versículo de número 29. Estou compartilhando aí a passagem com você. Êxodo 12, versículo 29 diz: Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, o herdeiro do trono, até os filhos até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Tudo que nasceu primeiro. Tudo que nasceu primeiro foi morto. Essa praga aqui que nós encontramos no Êxodo, no capítulo 12, no versículo 29, ela registra a importância do sacrifício e do valor do sangue. Assim como o cordeiro pascal protegeu os israelitas, o sangue de Cristo nos liberta do poder do pecado e da morte. É o sangue de Cristo que nos liberta, irmão. Se não fosse o sangue de Cristo, já era. Se não fosse o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito, imaculado, o único ser sem pecado, o próprio Deus, se fez carne. Ele deixou de lado o direito de ser Deus, ele saiu dos céus, ele veio na terra, se fez carne, habitou no meio da imundícia que somos nós. Você já entrou em um lugar sujo? Para pensar um pouquinho. Você já entrou, já foi na casa de alguém, você entrou, era tudo sujo, cheio de mosca, fedendo, a bosta. Você já entrou num lugar sujo, você já passou de carro ou no ônibus próximo, numa rua e estava fedendo. Já passou? Foi o que Deus fez, irmão. Deus, ele desce do trono dele e vem no meio da imundícia que é a humanidade, repleta de bosta, e vem, senta aqui com a gente e come com a gente. Ou você acha que você é diferente disso? Ele larga o bem bom dele lá e vem aqui para ficar no meio da gente. Por amor. Volta a falar por amor. Nós não merecemos isso, não. É amor, amor, amor. Puro e simplesmente amor. E não é uma coisa, não é uma coisa de sentimento. É uma coisa racional. Foi decisão. Foi uma decisão deliberada, pensada. Não foi uma decisão emocional. Eu vou lá, os bichinhos estão passando necessidade, eu vou lá descer e resolver o problema. Não foi assim, não. E aí, quando nós olhamos para a orientação que a palavra de Deus nos dá lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 13, isso nos deixa mais claro. Olha o que está aqui também. Eu poderia estar lendo João 3,16, ou diversas outras palavras que falam sobre o amor, 1 Coríntios 13. Mas aqui em Efésios, no capítulo de número 2, no versículo de número 3, o apóstolo Paulo nos orienta assim: mas agora, em Cristo Jesus,
Vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Hoje nós temos acesso ao trono, irmão. Hoje você pode chegar diante da sua aflição, chegar para Deus no trono dele e entregar a sua aflição para que ele proveja para você a solução. Pelo sangue de Cristo nós podemos nos aproximar. O sangue de Cristo não nos proporciona apenas o perdão, mas ele nos reconcilia com o nosso Deus. Não é só o perdão, é a reconciliação também. E Deus deixa que a gente possa se aproximar dele, agora limpo do pecado. E qual é a conclusão que nós podemos tirar de tudo isso que nós lemos hoje? Assim como as 10 pragas transformaram o Egito e libertaram os filhos de Deus, os israelitas, Deus ele deseja transformar as nossas vidas espirituais, retirar-nos da escravidão do pecado, porque o pecado nos deixa escravos. Às vezes a gente está escravo de um adultério, escravo de mentiras, escravo na bebida, escravo no pecado da pornografia. Isso te deixa escravo, te separa de Deus, te deixa sujo, apartado na escuridão, vivendo em trevas. Irmão, só tem uma única forma para você se apartar disso. É pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. E se você nesse momento está em algum pecado, qualquer que seja, eu convido a você a pedir perdão agora a Deus. Pedir perdão a Deus, se arrepender dos seus péssimos caminhos. E pedir para que Ele te lave. Que Ele te dê sabedoria para que você possa trilhar um caminho novo. Agora ao lado de Cristo Jesus. Em unidade. Porque breve, o mundo todo mostra, os sinais são evidentes. Todo dia tem sinal da volta de Deus. Só não enxerga quem não quer. É todo dia. Lua de sangue não é mais nem novidade. Lua de sangue, antigamente, há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, a pessoa parava para ver, era um fenômeno. Hoje em dia é comum, você olha aqui para lua de sangue, hoje de novo, que legal. Tem mais nem graça tirar foto da lua de sangue. A lua é bem grandona, parece que vai encostar na terra, tá enorme. Será que é o óculos? Você olha assim, não, é porque tá grande mesmo. O dia da volta de Deus está próximo. Nós vamos ser arrebatados. Aqueles que estão com o Espírito Santo, aqueles que estão vivendo uma vida em santidade vão ser arrebatados. E aqueles que não vão ficar. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar. Vamos deixar que o Senhor trate conosco. Peça perdão dos seus pecados para Ele. E se você ainda não aceitou Cristo Jesus, convido você nessa oração a aceitar como o Senhor e seu Salvador, entregar a sua vida para Ele. Curva sua cabeça em reverência à palavra de Deus e vamos orar juntos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos por mais esse momento diante da tua palavra, diante da leitura. Te agradecemos, Pai, pela tua presença, por estarmos cheios do teu Espírito Santo, por entendermos a tua palavra e a aplicação dela nas nossas vidas. Cuida de nós, Pai. Pai, nesse momento existem pessoas pedindo perdão pelos seus pecados. Aceita, Pai, reconcilia essas pessoas contigo. Por favor, Santo Deus, que elas possam encontrar forças diante da tua palavra para não pecarem contra ti.
para continuarem sendo iluminadas por Tu, Senhor. Pai, cuida de nós. Nos livra, Pai, da escravidão que é o pecado. Livra essas pessoas que estão pedindo perdão, Senhor, nesse momento. Lava-as, restitui-as, Pai. Coloca um anel nos dedos dela. Coloque um calçado novo. Vista-as com vértices brancas. Que elas possam estar apartadas verdadeiramente do pecado. Para aquelas, Pai, que nesse momento chegaram a esse momento do devocional, estão se entregando a Ti, estão Te aceitando, Senhor Jesus, como o Senhor e Salvador da vida delas. Olha para cada uma delas, Pai, escreva o nome delas no livro da vida, que elas possam estar diante de Ti, Senhor, puras, limpas e em unidade. Cuida, Pai, do Teu povo nessa terra. Olha, Pai, para cada necessidade de cada um de nós. E que, acima de tudo, seja feita a Tua vontade, Senhor Deus. Seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Nos proporciona um dia em paz. Nos proporciona um dia repleto com Teu Espírito Santo. E te pedimos mais uma vez, Pai, prover para nós, para que nós possamos ter toda a provisão necessária para cumprirmos com os nossos compromissos. E que, acima de tudo, Senhor, acima de cada necessidade que está sendo apresentada aqui nesse momento, que seja feita a Tua boa, perfeita, amável e agradável vontade em nossas vidas. É o que nós oramos, é o que assim nós já Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.